Boa tarde. Estamos começando mais um programa Democracia em Rede. Este programa é uma realização da Casa da Democracia. A Casa da Democracia é construída cotidianamente e coletivamente por várias mídias alternativas e independentes que têm feito a cobertura da Vigília Lula Livre e também têm apoiado. Hoje, como todos os dias, às 14 horas, nós trabalhamos um tema que tem a ver aí com as questões em torno da Vigília Lula Livre. É importante dizer que essa casa aqui fica junto à Vigília Lula Livre. Vigília Lula Livre acontece nas proximidades da Superintendência da Polícia Federal. E nós estamos aqui construindo cotidianamente a resistência e trabalhando temas diferentes. Então, todo dia às 14 horas, vocês podem entrar na página da Casa da Democracia e outras páginas que transmitem também. Hoje nós vamos tratar um tema muito especial, que é sobre as caravanas. Hoje a gente está recebendo a caravana de Santa Catarina. E além da caravana de Santa Catarina, que vai falar sobre essa ideia das caravanas participarem da Vigília Lula Livre, como isso vem sendo construído, nós também estamos recebendo a visita especial dos alunos de jornalismo da Uninter, a professora e jornalista Silvia Valim, que também é diretora do Sindicato de Jornalistas. Então, vocês podem também vir aqui participar, né? Nós temos uma plateia, é ao vivo. Sintam-se à vontade. É importante informar, já que nós estamos falando de caravanas, que toda semana a Vigília Lula Livre tem recebido caravanas de todo o Brasil e fora do Brasil também. Tá? Então, agora eu vou apresentar os convidados, todos de Santa Catarina, depois eles vão falar um pouco a respeito deles. O Mauro João Postal, Adriana Maria, Margarete Sandrini e a Kelly Ross. Então, bem-vindos, bem-vindas, né, ao nosso programa Democracia em Rede. Já falei para vocês que vocês vão agora para o mundo, porque são várias mídias que têm colaborado com a gente. Então, eu vou passar aqui para a Adriana, para ela começar, e vou pedir que todos vocês se apresentem, falem de onde vocês estão vindo, a militância de vocês, para depois a gente desenvolver melhor o tema das caravanas. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu me chamo Adriana Maria, eu sou agricultora familiar de Santa Catarina, moro na região oeste de Santa Catarina, faço parte da organização dos agricultores familiares, a FETRAF, e estou na executiva da CUT Santa Catarina. Então, a gente vem contribuindo, né, e se somando nessa organização da participação do Estado aqui em Curitiba durante todo esse tempo. E é uma satisfação muito grande estar aqui, né, participando desse espaço democrático, nesse espaço coletivo tão interessante, que nos dias que a gente não está aqui, a gente está em casa e a gente está acompanhando também, porque quando a gente não consegue estar aqui fisicamente, o coração da gente está aqui. Então, as mídias alternativas vêm cumprindo um papel fundamental para nós, quando estamos no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos afazeres, porque a gente não consegue se descolar do que está acontecendo aqui, porque a nossa vida realmente está se passando aqui em Curitiba, nesse período, nesse momento conjuntural. Margarete. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Margarete Sandrini, sou militante do PT, da Frente Brasil Popular e da Tenda da Democracia de Florianópolis. Nós estamos aqui todas as semanas, aqui ficamos 26 dias e fomos a Florianópolis, nos reorganizamos e retornamos a Curitiba. Nós pensamos que é muito importante estarmos aqui em Curitiba em apoio ao nosso preso político, Lula, o melhor presidente que esse país já teve, e aqui estaremos até o dia que sairmos com Lula nos nossos braços. Mauro. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Mauro Postal, presidente do PT de Chapecó, e estamos também envolvidos no processo de organização da Frente Brasil Popular, na região oeste, no comitê
em defesa da democracia e o direito de Lula a ser candidato em Chapecó e na região. Então, boa tarde, companheiros e companheiras. Eu sou Kelly Ross, militante do MAB de Santa Catarina. E a gente está acompanhando a vigília e o acampamento Marisa Letícia desde o primeiro dia. Também fizemos parte da Frente Brasil Popular junto com os companheiros de Chapecó e toda a região oeste de Santa Catarina. Estamos aí apoiando essa luta, que para nós é um golpe muito forte, né, de retirada dos direitos de todos os trabalhadores, né, e a prisão do nosso presidente, né. Então, a gente, que nem a companheira falou, não saímos daqui enquanto ele não sair com nós, né. Pessoal, então eu vou aproveitar o embalo para vocês contarem, para quem não sabe, como é que se organiza essa caravana, como é que vocês se organizaram, o que é uma caravana, né? Que não é necessariamente só de um lugar de Santa Catarina, né? Então, lá vocês estão longe de Curitiba, já vieram, né? Acabaram de falar que já vieram aqui para a vigília, voltaram, se reorganizaram. E aí, como é que se organiza uma caravana? Até para quem está nos assistindo, eu quero também formar uma caravana na minha cidade, no meu estado. Como é que vocês se organizaram nesse nome aí, caravana? Então, desde quando saiu o decreto da prisão do Lula, que a gente começou a se movimentar no estado, se organizar, né, para acompanhar aquilo que estava acontecendo. Um grupo já foi para São Paulo para também dar o apoio para o Lula lá em São Paulo. E, a partir do momento que o Lula toma a decisão, então, de cumprir o mandato, a decisão judicial, as organizações em Santa Catarina... talvez a gente vá citar e vá deixar de falar de alguém. Mas podemos citar o PT, o Partido dos Trabalhadores, podemos citar a Central Única dos Trabalhadores, todos os movimentos da Via Campesina, né? O MAB, mas também o MST, o Movimento de Mulheres Camponesas, o MPA. E outras várias organizações, inclusive o PCdoB, a CTB, enquanto Central Sindical. Então, várias organizações e pessoas também militantes, inclusive que são de outros partidos ou que não são filiados a nenhum partido, passaram a criar discussões, espaços de discussão para a gente estar participando nesse momento importante em Curitiba. Então, a gente passou a organizar uma linha assim, de raciocínio que Santa Catarina deveria estar presente todos os dias aqui em Curitiba. Achamos que era impossível que a gente conseguisse pessoas para vir e ficar o tempo todo. Então, por isso, a gente passou a ter um processo de organização de caravanas ou de ônibus que toda semana, ou a cada 3, 4 dias, vem um ônibus, volta e vem um outro, e assim a gente está desde o início, além de carros e assim por diante. E aí as pessoas podem falar de como chega isso para as regiões, né? Quem continua? Então, gente, eu gostaria de iniciar falando sobre as caravanas bem do início de 2017, quando, pela primeira vez, Lula veio a Curitiba num depoimento a esse juiz parcial, este juiz que a gente sabe que milita por um partido, e quando Lula viria para Curitiba, fiz uma ação muito individual num domingo à noite, pedindo ajuda financeira para os nossos amigos do Facebook. Quando chegou na quarta-feira, qual foi a nossa surpresa? Nós tínhamos mais de 18 mil em dinheiro nessa conta para ajudar nessa caravana. Então, a gente foi procurar o PT municipal e continuamos com esta campanha financeira. E, naquele primeiro momento, em maio, nós trouxemos para cá 8 caravanas e ajudamos com este dinheiro 22 caravanas do Brasil inteiro. Veio gente de Piauí, veio gente do Triângulo Mineiro, porque para nós não tem linha divisória nesta luta.
A nossa luta, ela é nacional, ela é internacional. Então, como tínhamos o dinheiro desta campanha, nós ajudamos todas essas caravanas. Quando foi em outubro, novamente nós fizemos uma ação do financeiro e trouxemos 12 ônibus. Quando foi só de Florianópolis aí, quando foi para irmos para Porto Alegre, nós conseguimos 16 ônibus da cidade de Florianópolis, que é uma cidade que era muito direita, e a gente começou a fazer um trabalho grande. Quando foi da caravana, a gente também envolveu todos os nossos amigos através do Facebook, de uma página que a gente tem também na internet, e conseguimos fazer uma beleza de ato, como foi a caravana e o discurso lá do Lula em Florianópolis. E agora, quando saiu a decisão de prisão do presidente Lula, nós já nos organizamos e fomos para São Bernardo, ficamos lá um grupo grande, depois retornamos para Florianópolis e passamos a organizar caravanas de Florianópolis para Curitiba, 2, 3 caravanas por semana. E aí, então, depois a gente se envolveu um pouquinho com as caravanas a nível estadual, e agora nós estamos bem envolvidas com as caravanas a nível estadual e também a nível local. Mauro complementa? Isso, acho que, assim, do ponto de vista político, se eu falar como foi o processo em Chapecó, é muito semelhante ao que já foi relatado. Eu quero falar um pouco de como se organizam essas caravanas, né? De como que surge a ideia de você juntar um grupo e como é que esse grupo se encontra. Então, nós temos as entidades que, já a partir do processo do movimento anterior ao processo de impeachment da presidente Dilma, foi constituída a Frente Brasil Popular. Então, as entidades, movimentos sociais, movimento sindical, partidos políticos que entendiam de que o afastamento da presidente Dilma era um processo político e que era injusto e que deveríamos resistir, deveríamos lutar para que ele não acontecesse, se constituiu, então, se juntou, se conseguiu aglutinar essas diferentes forças lá nas regiões. Isso aconteceu no Brasil todo. Então, essas entidades chamam, né, os parceiros, os seus, e, a partir daí, começa o processo de construção da quantidade de pessoas que a gente tem possibilidade de colocar. E, nesse sentido, então, tem muitas pessoas que não conseguem participar devido ao seu trabalho, aos seus compromissos, que contribuem financeiramente, dizem, eu não vou, mas eu banco a passagem de alguém. Uma entidade que diz, eu consigo bancar parte das despesas, então coloca parte do recurso. As pessoas que vêm, grande parte bancam as suas despesas, muitas desde a passagem, alimentação e tudo, outras dizem, eu me disponho aí, mas não tenho recursos para ir. Então, pega-se desse bolo, né, de quem não veio e contribuiu financeiramente, para que ela possa vir e possa, dessa forma, também estar aqui, contribuir nesse processo. Então, aí você, a cada momento desses, como foi citado, desde a ida a Brasília, na época, contra o impeachment, a 2 vezes a Curitiba, nos depoimentos do presidente Lula, no dia do julgamento do TRF4 em Porto Alegre, e agora aqui, né? Então, em todos esses momentos, a Frente Brasil Popular organizou grupos, caravanas que
pudessem participar. E cá estamos, né, em mais uma dessas etapas. Vamos ficar até sexta-feira. O grupo que veio de Chapecó, que chegou agora pela manhã e fica até sexta-feira. Pelo calendário, nos próximos dias, deveremos organizar outro coletivo, né, organizado pelo comando central aqui do processo da vigília. Kelly, quer complementar? Alguma história de caravana? Não, nós, como movimentos atingidos por barragens, também acompanhamos toda essa luta desde o início, né, como o Mauro falou, desde os depoimentos em Curitiba, Porto Alegre, acompanhamos a caravana do Lula em Santa Catarina, Florianópolis, Chapecó, São Miguel do Oeste, enfrentamos a fúria dos golpistas, que não foi fácil, né? Foi bem difícil, mas aguentamos firme, e hoje estamos aqui, e vamos continuar até o final. Como é que foi? Eu acho que era importante a gente falar, assim, primeiro, que é muito bom ouvir as histórias de vocês para a gente mostrar que resistência não é no estalar de dedos, né? Vocês vêm construindo a sua mobilização há bastante tempo, e isso é um exemplo para outras pessoas que queiram se organizar. Mas eu queria, Kelly, aproveitar, já que você deu essa deixa aí sobre a caravana do Lula, né, que passou aqui a região sul. Foi a região onde a gente teve notícias mais cruéis, assim, né, de violência mesmo, injustificável. E eu queria que você contasse, então, como é que vocês passaram aí por esse período da caravana do Lula? Bom, eu vou falar das duas que eu participei assim mais próximas, que foram Chapecó e São Miguel do Oeste, né? Então, foi que nem você falou, brutal mesmo, foi de uma covardia, né? Porque dá para ver que eles não aceitam a força que nós temos, né, hoje em dia. E para nós foi assim, o público que se reuniu, né? O povo foi mesmo, acompanhou a caravana em todos os locais que teve, Florianópolis, né? Chapecó, um grande público, né? Mas teve essa condição de violência mesmo, né? A violência contra nós trabalhadores foi muito grande, né? Tiravam pedras, batiam, atiravam ovos, mas nada disso abalou nós continuamos até o final, né? Acompanhamos o nosso presidente até o último dia dele em Santa Catarina, né? Que para nós foi muito importante a vinda dele, né? Com toda essa conjuntura política, esse golpe político que eles estão, né, para cima de nós. Eu acho que, assim, em relação à caravana do Lula pelo sul do Brasil, e a gente falando mais especificamente de Santa Catarina, acho que 2 elementos a gente tem que destacar. Primeiro é que realmente foi um sucesso, né? Um sucesso de participação, um sucesso de amor, um sucesso de organização, um sucesso de pessoas que se apaixonaram pelo Lula a partir da passagem do Lula em Santa Catarina nesta caravana. Então, a avaliação que a gente faz é que foi muito positiva e que foi muito importante para nós, né? A participação, a passagem do Lula na caravana. Um outro ponto que eu acho que tem que destacar também é que o resultado de toda a ação golpista, ela chega também no sul do Brasil e chega em Santa Catarina de uma forma muito violenta. Porque quando você planta o ódio, em algum lugar ele tem que desabrochar, ele tem que nascer. E a gente vem acompanhando e vem denunciando, inclusive, que o ódio vem sendo plantado nas pessoas. Vem sendo plantado no coração das pessoas. O ódio e a intolerância com segmentos, com organizações, com movimentos, com a esquerda como um todo e com a figura do presidente Lula, né? Esse ódio que vem sendo plantado e vem sendo regado, a gente começou a perceber o nascimento dele em algumas pessoas, né, que demonstraram toda a intolerância na passagem do Lula em Santa Catarina. Da mesma forma como a gente vê essa justiça que julga e condena um inocente, a gente viu as pessoas agindo como se estivessem acima da lei. E isso é uma situação que nós estamos vivendo e que nos deixa muito preocupados. Por isso que, quando a gente fala em defender a democracia,
é um assunto muito sério. É um assunto muito sério e muito preocupante, porque existe um grupo que aí eu não sei se esse grupo ele merece a nossa revolta ou se ele merece a nossa pena, porque é um grupo que está completamente se deixando manipular completamente. As ações deles fazem parte de um planejamento que não tem nada a ver com eles, mas eles estão sendo servos, eles estão servindo a um projeto que quer destruir algo tão importante e tão saudável que a gente vinha construindo no Brasil, que é a democracia. Então, eu acho que nós estamos passando um momento, além do golpe todo que nós estamos vivendo também um momento muito delicado e que nós temos que ter muito cuidado, porque todos os dias nós somos instigados, nós somos ameaçados, nós somos chamados de covarde quando a gente não faz o enfrentamento no mesmo nível de violência que essas pessoas estão fazendo conosco. Então, nós temos que ter muita responsabilidade e, muitas vezes, a gente tem que aguentar muita coisa em prol, em defesa dessa democracia que a gente considera tão importante para nós e para as futuras gerações de brasileiros e brasileiras. Mauro vai complementar. A gente está falando um pouquinho sobre caravana Lula e região sul. Vamos lá, Mauro. Então, eu acho que a passagem do Lula por Santa Catarina, eu só acompanhei Chapecó porque não tinha condição física de acompanhar no outro dia, pelo nível de desgaste e de exaustão que foi conseguir fazer com que a passagem do Lula por Chapecó fosse exitosa. E isso que a Adriana fala é importante. O movimento com características fascistas, nazistas, foi derrotado. E isso é importante. Se a gente estudar a história e ver como começou o fascismo, não é com multidão. Começou com grupos pequenos e ganhou força. E esses movimentos fascistas têm que ser enfrentados, eles têm que ser derrotados, sob pena de a gente caminhar por um processo que a gente sabe o resultado, né? Aonde se discrimina, se elege um inimigo que é o nosso irmão, né? Como os nazistas elegeram os judeus, e agora, para uma pequena parcela, felizmente uma pequena parcela da sociedade, elegeu a esquerda, o PT, PCdoB, como os inimigos a serem destruídos, seja impedindo que acontecessem as manifestações, seja agredindo fisicamente, seja apedrejando, seja dando tiro. A caravana terminou com tiro. Então, felizmente, a passagem do Lula por Santa Catarina venceu esse movimento nazi-fascista. Portanto, nós vivemos uma experiência histórica importantíssima, que talvez a gente não consiga ter a dimensão do que isso significa. A gente, desde as 8 da manhã, tendo que disputar um espaço físico que estava assegurado legalmente para que o ato acontecesse, com documentos do poder público municipal e as pessoas contrárias ao presidente Lula, dizendo não vai acontecer o ato, nós vamos ocupar esse espaço, portanto, desrespeitando uma conduta que se imaginava já ter sido, né, superada, assim como hoje existe espaços reservados para torcidas de futebol e se respeita, não se invade o espaço do outro. No momento que isso for desrespeitado, virou caos. E nós conseguimos fazer com que... Mas isso, a organização nossa, o movimento em defesa do Lula é que garantiu. Não foi o aparato oficial que garantiu. Foi a organização dos trabalhadores, a organização nossa que garantiu com que a caravana acontecesse e o movimento fascista fosse
derrotado. Ainda sobre esse assunto, a Margarete, para finalizar. Sim, eu queria retornar um pouquinho à questão das caravanas, né? Porque é importante, hoje nós temos pessoal cadastrado, mais de 1.000 pessoas cadastradas, e que a gente telefona, nós fizemos dentro do PT um call center com mulheres e homens que vão para lá todos os dias, no horário que podem trabalhar, e ligam para cada pessoa para trabalhar as atividades da região, para que as pessoas também participem. E agora, então, que nós temos essas caravanas gigantes lá de Florianópolis, nós estamos pensando em qualificá-las, porque nós temos que ter esse pessoal também em ações dentro do seu local de trabalho, dentro da onde faz a sua militância. E a militância em defesa do Lula é impressionante, porque não são só petistas, não são só lideranças do PT, surgem coisas em todos os cantos da nossa cidade de pessoas que têm carinho pelo Lula, que simplesmente foram beneficiados por Lula, independente de serem dos partidos de esquerdas. Então, o que a gente está fazendo? Com todo esse pessoal, quando está no ônibus, nós estamos tentando qualificar essa nossa vinda agora para cá. Como? Através da criação de comitês em cada local de trabalho, em cada casa, em cada canto desse país. E eu convoco todo mundo aqui para que faça isto em qualquer local, independente dos seus partidos, para defender o Lula, para defender a nossa democracia. E o que a gente quer é a defesa do Lula como candidato. Se eles têm medo da gente, que eles sabem que vão perder, vamos para as urnas e vamos ver quem vai vencer. Lula está na frente e nós queremos Lula presidente, mas queremos, antes de tudo, ter Lula como candidato. E é Lula livre, é aí que nós temos que investir toda a nossa ação e toda a nossa vontade. Obrigada, Margarete. Obrigada a todos vocês aí, porque a gente está contando aqui histórias de mobilização e resistência, né, que são as duas atitudes mais importantes nesse momento. Eu vou passar a palavra agora para a jornalista Silvia Valim e, mais uma vez, informar que a professora Silvia Valim está acompanhada dos seus alunos da Uninter. Então, nós temos uma plateia bastante especial hoje no programa Democracia em Rede. Silvia. E a gente agradece muito essa acolhida de vocês. Para a gente é muito importante conhecer alternativas como essa que está se dando aqui dentro da Casa da Democracia por meio do programa Democracia em Rede. E o que eu gostaria de perguntar tem muito a ver com o que eu me incluo, apesar de professora, mas me incluo nós, futuros jornalistas, queremos saber dentro do que está intrinsecamente ligado a essa vigília. Então, os movimentos organizados, os movimentos sociais, de uma forma geral, eles são hostilizados por si só, independente de sua defesa. Os movimentos que se criaram após a prisão de Lula não seriam diferentes. A gente sabe que essa hostilização ela se deve muito a essa mídia hegemônica que nós temos hoje, construída no nosso país, no mundo, de forma geral, mas especialmente no Brasil. E iniciativas como essa que nós estamos tendo aqui hoje, que nós estamos presenciando, vêm justamente para desconstruir, né, na tentativa de desconstruir um pouco isso. A gente sabe que é muito mais difícil desconstruir do que construir. Né? É muito mais difícil você tirar algo que já está enraizado na mente da sociedade e fazer com que ela inicie do zero ou comece a repensar, né, o que já está plantado, o que já virou uma manipulação. De qualquer forma, apesar de toda essa explicação, que também é uma explicação até para os estudantes que estão aqui, eu queria que vocês contassem um pouco, rebatessem um pouco esse estigma que movimentos que estão aqui pró-Lula
criaram, não eles criaram, o que a mídia criou de estigma para esses movimentos, de que essas pessoas, quem são essas pessoas? Porque o que se cria é aquele mito de é uma pessoa desocupada, né? Ela não tem o que fazer, ela não tem trabalho. Eu quero saber, assim, porque o motivo para vocês estarem aqui é muito claro para a gente. Mas como se dá isso e como desconstruir isso que já foi repassado, e para que, por exemplo, esses estudantes que estão aqui hoje, que vão, né, que são os nossos futuros jornalistas, que vão estar aí na mídia, seja ela hegemônica ou contra-hegemônica, para que eles possam entender que não é bem assim, né? Como que a gente poderia falar, por exemplo, Adriana? Eu acho que, não sei se a Adriana e a Kelly também poderiam falar mais fortemente, porque não estão diretamente ligadas ao Partido dos Trabalhadores, pelo que eu entendi, mas não que eu queira rejeitar a opinião de vocês também. Acho que ela é bem válida, inclusive. Obrigada. Então, já eu vou falar sobre essa tua pergunta, sobre a questão de quem somos e quem são as pessoas que estão aqui. Mas eu acho importante contar uma historinha também que aconteceu comigo ontem, com estudantes de jornalismo também que vieram aqui para conversar com as pessoas, e aí eles abordaram um tema comigo sobre a liberdade de expressão. Se eu achava que, por conta dessa dureza que existe, dessa discriminação que existe para com a esquerda, se eu achava que a liberdade de expressão, que a minha liberdade de expressão estava sendo cerceada, ou sendo ameaçada, né, pelos golpistas ou pelas pessoas que estão com esse ódio todo. E aí nós fizemos uma boa discussão sobre o que significa liberdade de expressão, a diferença que tem a minha liberdade de expressão, onde eu estou buscando defender aquilo que eu acredito e que baseado na realidade, baseado nas leis, baseado naquilo que diz a legislação e aquilo que é o certo, com provas e tudo, né? E comparando com uma liberdade de expressão de alguém que tem um poder, ou de um grupo que tem um poder de comunicação muito forte, né? Nós citamos ontem a questão da Globo, mas não só a Globo, os grandes meios de comunicação que têm um poder muito grande de comunicação e que muitas vezes, e na maioria das vezes, não são responsabilizados pela informação que eles passam, se é verdade ou se não é verdade. Então, essa discussão da liberdade de expressão, ela tem que estar ligada com essa questão da responsabilização sobre se é verdade ou se não é verdade aquilo que está sendo informado. Eu acho que isso nós precisamos amadurecer, nós precisamos discutir bastante, porque das mídias alternativas, essas mídias que estão sendo criadas agora, existe uma perseguição muito forte, e existe um cuidado todo de todas essas mídias, que eu venho acompanhando, de que nada pode ser dito que não haja uma fundamentação, que não haja uma verdade concreta por trás da informação que está sendo passada. Mas aí, aonde que a gente consegue cobrar desses grandes meios de comunicação que, muitas vezes, de forma muito irresponsáveis, e é por conta dessas informações e desses massacres que acontecem nas grandes mídias que nós estamos vivendo essa perseguição a um projeto, a uma pessoa e às esquerdas e aos movimentos como um todo. É verdade. Nós que fizemos parte de movimento social, de movimento sindical, muitas vezes nós temos os dedos apontados para nós. Exatamente porque por essa ideia que é criado de que isso que está acontecendo aqui não é algo legítimo e democrático e que tem por trás dessa ação algo muito concreto, que é a defesa de um projeto mais justo para a sociedade, mais justo para o povo brasileiro e, no nosso caso, enquanto central sindical, mais justo para os trabalhadores. Nós não temos dúvida nenhuma que é, desde o ano passado, com o golpe, que o desmonte aos direitos dos trabalhadores
E a riqueza do nosso país está sendo desmontada diariamente pelos golpistas que assumiram o poder e escondida debaixo do tapete pela mídia, que parecia que falava tanto do país, que estava tão preocupada com o Brasil, e agora tem uma postura de esconder a verdade daquilo que está acontecendo no Brasil. As pessoas que estão aqui, não sei se eu estou me alongando demais, peço desculpas até. As pessoas que estão aqui, existe uma dificuldade pessoal para cada uma que está aqui. Não é fácil para ninguém estar aqui. Estar aqui depende de uma decisão que muitas vezes não envolve mesmo somente a pessoa. Mas, muitas vezes, muitas pessoas que estão aqui estão abrindo mão de coisas pessoais em defesa desse projeto, em defesa disso. Eu já conversei com alunos, com estudantes, com jovens que perderam um ano letivo, porque eles abriram mão de estar frequentando a escola, porque entenderam que estar aqui era importante e fundamental, e que ele estaria mudando a vida dele para melhor, estando aqui muito mais do que estando na escola. Já ouvi casos de pessoas que perderam o emprego porque optaram por estar aqui. E nós temos muitas pessoas que estão revezando na sua família. Nós que somos da agricultura, muitas famílias estão uma pessoa ficando em casa e assumindo o compromisso de toda a propriedade para que a outra possa estar aqui. Então, essa é a realidade das pessoas que estão aqui. São pessoas que estão preocupadas com um projeto para o nosso país, que compreendem que esse estado de exceção que nós estamos vivendo, que essa perseguição seletiva que a justiça está fazendo contra o Lula não é contra a pessoa do Lula. Essa perseguição é contra nós, é contra aquilo que nós queremos e aquilo que nós precisamos para o nosso país, para os nossos filhos, para os jovens, para os trabalhadores, para as donas de casa, para os agricultores. Não temos dúvida nenhuma disso. E as pessoas que estão aqui realmente estão firmes, porque uma das questões bem importantes, né, há quase 40 dias, ou já faz 40 dias que estamos aqui? 38 dias. 38 dias. 38 dias que nós estamos aqui. Isso não é pouca coisa. E isso, se não fosse uma consciência muito clara, uma certeza muito clara de que nós estamos fazendo a coisa certa, isso já teria desmobilizado. Isso já teria desmobilizado. Então, nós estamos muito tranquilos, porque nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós não vamos abrir mão de discutir a justiça brasileira. Nós não vamos abrir mão de defender um inocente e de defender o projeto que é bom para o Brasil. Nós não vamos abrir mão. E, por isso, nós vamos ficar aqui e vamos abrir mão de muitas coisas da nossa vida pessoal, muita coisa da progressão das nossas carreiras pessoais, porque o que nós estamos fazendo aqui não é pessoal. Isso aqui é coletivo. Kelly, quer complementar? Da importância que tem de nós estar aqui hoje, né? E quando a gente fala que a gente está indo a Curitiba, né, defender o Lula, o pessoal diz, vai lá defender aquele ladrão. Eu digo, gente, não, ele não é ladrão. Ele é uma pessoa justa, uma pessoa honesta, né? Foi um presidente que fez, porque ele é trabalhador como todos nós, né? Foi uma pessoa que fez muito, que ajudou muito os agricultores, o povo trabalhador, né? Então, tem as pessoas que trabalham nas empresas, elas não podem estar aqui, algumas gostariam de estar aqui, mas pela dificuldade de não poderem sair, né? E essas pessoas que chegam, né, a gente tenta explicar para elas que isso foi um golpe, né? Elas chegam à noite e sentam na frente da bendita da Rede Globo, né? Que distorce tudo que a gente
fala, né? Que nem a companheira aqui falou, é mais difícil você destruir do que você construir alguma coisa hoje, né? Mas a gente está indo dia a dia procurando, né, orientar essas pessoas, né? A gente procura fazer rodas de conversas, né? Nem que for de 2 a 3 pessoas, explicar como é o processo, né? Explicar como tudo isso está acontecendo e quanta perda a gente vai ter, né? Perda de muito direito, né? Kelly, só vê dar uma olhadinha no teu microfone, se está ligado. Se tá aqui pra cima. Então, a perda dos direitos, de todos os nossos recursos, a privatização dos nossos setores, né, é uma grande perda para toda a população, para todos os trabalhadores e trabalhadoras, né? E nós, enquanto MAB, vamos estar sempre reforçando a luta, né, através da Frente Brasil Popular, que hoje é muito forte, né, em toda a região oeste do Brasil, né? Então, vamos estar aí sempre apoiando a luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Pessoal, então só para a gente vai chegando quase no final do programa, mas para quem está chegando agora, está acompanhando o programa, esse é o Democracia em Rede, todo dia às 14 horas, e hoje nós estamos conversando com representantes das caravanas, né, de Santa Catarina, porque são de diferentes cidades, que já nos contaram aqui histórias, deram exemplos da forma que vocês vêm se organizando, que não é de agora, faz tempo, né? E nós estamos também com a presença dos alunos de jornalismo da Uninter, da jornalista e diretora do Sindijor e professora também, Silvia Valim. E eu vou pegar esse gancho da pergunta da Silvia Valim, também para reforçar para quem está assistindo, que às vezes as pessoas estão assistindo para se informar. O que é essa vigília Lula livre? Né? O que é essa vigília Lula livre? Às vezes a gente vem para cá de ônibus, de táxi, ou fala com as pessoas, ninguém entende, às vezes, que as pessoas estão aqui fazendo resistência. E resistência a gente faz na nossa vida. Né? E as resistências que dão mais resultados são aquelas que a gente faz no coletivo e de forma organizada. Então, aqui a gente acabou de que, se você não ouviu o programa, não está acompanhando desde o início, depois o programa vai estar na íntegra e você pode escutar as histórias que eles nos contaram sobre como se organizar. Né? A gente só consegue conquistar se organizando, né, coletivamente. Então, eu queria que vocês contassem, a gente pode fazer uma rodada novamente, para as pessoas que não conhecem, o que é a Vigília Lula Livre, e em especial porque vocês não são de Curitiba. Né? A gente não recebeu só a caravana de Santa Catarina, a gente já recebeu caravana da Argentina, de outros países, de São Paulo, de todas as regiões do país. Então, as pessoas vêm nesse mesmo sentido que vocês estão vindo aqui, né? No rodízio, numa decisão pessoal, numa organização coletiva, por achar importante que a gente faça essa resistência, que não é necessariamente pela prisão do ex-presidente Lula. A prisão do ex-presidente Lula significa tudo isso que vocês acabaram de falar. Perdas de direitos, um estado de exceção, ataques de grupos fascistas que não querem que políticas sociais, por exemplo, avancem, né, que os direitos sociais avancem. Então, eu queria que vocês contassem, a gente pode começar pelo Mauro, o que é essa Vigília de Curitiba? Quando vocês chegaram aqui no primeiro dia, o que é esse cotidiano da Vigília Lula Livre? A gente acabou de falar quem são as pessoas que estão na Vigília Lula Livre, que são militantes. Né? São militantes, algumas vezes, que fazem parte de movimento, sindicato, movimento, e às vezes têm uma questão financeira que lhe sustenta para vir aqui, mas a grande maioria são pessoas voluntárias. Militante é isso, é a gente decidir que vai se juntar a um coletivo para lutar por uma causa. E a causa aqui é democracia, liberdade, contra o estado de exceção. Então, vamos lá, Mauro. Bem, para que a gente estivesse aqui, antes disso, nós temos que ter consciência do que está em disputa, do que significa a prisão do presidente Lula, de que não é a prisão de uma pessoa, que não representa um projeto, porque Lula não cometeu nenhum crime, isso está escancarado, está claro para todos. Nós estamos com toda certeza, assim, a partir do momento que você acredita que é injusto, você diz, não, você precisa fazer alguma coisa.
Então, primeiro, nós acreditamos na inocência do presidente Lula. Agora ficou mais escancarado ainda quando, a partir das imagens do interior daquele apartamento, que se havia alguma dúvida, mas o que é a razão da condenação, o objeto não aconteceu. Quer dizer, isso está claro, isso é... então, quando a gente está convencido disso, primeiro você vai lutar contra uma injustiça. Segundo, é porque a gente tem clareza de que dos trabalhadores que se organizaram há uma vida toda, já em outros movimentos de organização de trabalhadores, ainda antes lá do regime militar, que depois reconquistando a democracia, e esses trabalhadores finalmente conseguem eleger um presidente que olha para esses trabalhadores e que passa a investir parte do recurso, coloca esses trabalhadores no orçamento, com alguns programas que efetivamente chegaram lá. Lá no agricultor, chegaram lá naquele cidadão que não tinha casa, chegaram na pessoa que efetivamente precisa de amparo do poder público, como uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade. E é esse projeto que Lula representa. Então, quem condena e quem prende Lula é quem defende outro projeto. E nós estamos aqui, por isso vamos resistir até as últimas consequências, porque nós temos consciência, primeiro, de que Lula é inocente e consciência da disputa de classe, da disputa de projetos que representa a prisão do presidente Lula. Margarete? Então, gente, só queria dizer para vocês, eu sou uma militante que, quando me aposentei, fui para casa, fui viajar e fui fazer tudo que eu nunca tinha feito. E o que aconteceu? Eu tive que retornar correndo. Por quê? Porque eu vi o que estava acontecendo e, na verdade, o que vai acontecer no nosso país é esse desmonte. A gente vê o nosso Brasil sendo desmontado, a nossa soberania, perdemos a soberania, as nossas empresas, as maiores empresas que nós tínhamos sendo desmontadas, é o petróleo, é a água, é a educação, é a saúde. Com 20 anos de congelamento, tive que retornar. Eu sou apenas uma militante e sou petista há 30 anos, mas estava em casa e aproveitando um pouco a aposentadoria e tive que voltar. E nisto a gente voltou mais de 500 pessoas. A gente foi trazendo gente para esta luta e para trabalhar dentro do nosso partido e fora dele. E fora do partido, porque nós hoje, em Florianópolis, nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha nas comunidades empobrecidas, que está sendo tratado como uma coisa, é o retorno nosso, às nossas bases que estavam sendo esquecidas. É a desburocratização de todos os nossos sindicatos, dos nossos partidos. Então, o que eu queria dizer, que Lula está ali, e é o nosso projeto, onde um projeto que olhe para as pessoas mais empobrecidas. É contra isso que toda a justiça brasileira está. Então, eu queria fazer um convite. Vamos nos reunir, gente. 2, 3 pessoas fazem um comitê. Vão discutindo o que está acontecendo no Brasil. Não é necessário ser professor de história, não é necessário ser professor ou ter doutorado, pós-doutorados. É necessário estar aí. Só não enxerga quem não quer.
o que estão fazendo com o nosso país. Está sendo destruído o que nós lutamos tanto. Agora que era a hora de aproveitarmos, temos que fazer o quê? A defesa disso tudo que o Temer está entregando, entregando na nossa cara. E nós temos que sair da nossa acomodação e voltar para a luta. Obrigada, Margarete. Eu quero só retomar a pergunta que a gente tinha feito, para a Adriana e a Kelly irem finalizando o nosso programa. A gente já passou dos 40 minutos e a conversa está muito boa, porque gente que chega aqui em Curitiba para nos ajudar, né? Porque a grande maioria é de Curitiba, então as caravanas vão se revezando. O tema de hoje do programa são as caravanas, né? E eu queria, Adriana e Kelly, se vocês falassem assim, o que é a vigília aqui em Curitiba? Como que vocês sentem a vigília Lula Livre e como que vocês são acolhidos aqui? Tá certo. Então, para mim, a vigília é um espaço e um momento também na história de resistência, onde está acontecendo, né? Está acontecendo a resistência. Essa resistência ela se dá através da denúncia, né? Dos erros, das injustiças e da perseguição. Então a gente tem esse objetivo e eu acho que a vigília vem cumprindo esse objetivo de denunciar, né? De fazer as denúncias. Nós também essa resistência também e essa vigília, ela tem por objetivo nós fazer a discussão em relação à democracia e à perseguição que o presidente Lula vem sofrendo. O que significa essa perseguição para a democracia, a questão dos direitos e também a vigília, na minha opinião, ela é um espaço e um momento em que a gente passa energia e passa força pro Lula, porque ele precisa saber que ele não está sozinho, que aquilo que ele mesmo falou lá em Chapecó, na caravana, onde ele diz assim: eu, a partir de agora, ou eu não sou mais uma pessoa sozinha, eu olho com os olhos de vocês, eu falo com a boca de vocês, eu ando com as pernas de vocês. Isso nós queremos mostrar que realmente isso está acontecendo. E nós estamos aqui, aquele momento simbólico em que a gente diz: bom dia, presidente Lula. Boa tarde, presidente Lula. Boa noite, presidente Lula. É um momento assim, é uma mística muito interessante e muito legal, porque nós sentimos que nós estamos passando para ele a nossa energia também e a força que nós buscamos em todo o universo. Para nós estarmos aqui, nós queremos passar para ele também, porque ele também necessita, né? E, enquanto organização da vigília, acho que é importante falar também que existe, a gente sente, quando a gente chega aqui, a gente vem de fora, a gente sente que existe um grupo aqui de Curitiba, que a gente também tem que agradecer a essas pessoas, que também a gente sabe que está abrindo mão de um monte de coisa para estar aqui fazendo com que as coisas aconteçam. A gente sabe que não é simples estar cuidando de toda essa estrutura para a gente ter onde dormir, para a gente ter onde fazer comida, para a gente ter onde comer, para a gente ter o espaço de fazer a vigília, onde a gente conhece outras pessoas de outros estados, onde a gente conversa, onde a gente troca ideia, onde a gente faz as atividades, onde a gente faz as oficinas. Isso não é simples. Então, isso que o Paraná está fazendo e que Curitiba, as lideranças, as pessoas daqui de Curitiba estão fazendo e se preocupam, a gente percebe que o dia todo as pessoas estão preocupadas. Não, é o frio que está chegando, nós temos que pensar um local decente para que as pessoas que venham para cá estejam bem acolhidas. Então, tudo isso também faz com que a gente se sinta muito bem acolhido, e a gente agradece a todos, né, pela recepção e pela hospitalidade aqui, né, num espaço que quem olha não é uma vigília na rua, é um acampamento. Não, é muito calor humano, é muito carinho,
né? E é muita humanidade. E essa humanidade faz com que a gente se reenergize. E quando a gente volta para as nossas casas, para os nossos afazeres, com certeza o nosso coração fica aqui. Porque nós temos muita clareza de que a transformação ou a grande luta do momento está acontecendo aqui. Né? Por mais que a gente tenha negociação coletiva para fazer lá no sindicato, a gente tem luta para fazer lá no sindicato, mas o centro está aqui. Kelly, para finalizar o nosso programa de hoje. Bem como a Adriana lembrou, a gente está aqui lutando por uma democracia, né? Lutando por um projeto. Então, nós do MAB, além de estar aqui defendendo o nosso presidente, a gente está lutando também por um projeto que é uma política nacional de direito dos atingidos por barragens, que hoje não se tem uma política para essas famílias que são atingidas. E dizer que isso aqui é uma vigília, é uma experiência de vida, né? Quem puder participar, que venha, que aqui a gente não está sentado o dia todo, né, sem fazer nada, como falam por aí. A gente aproveita os espaços para fazer rodas de estudo, para fazer trabalho de base, que eu acho que é isso que nós temos que fortalecer hoje, o trabalho de base, bater de porta em porta e falar, né, explicar o que está realmente acontecendo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. A conversa foi demais, né? Em especial porque vocês trazem aqui um exemplo muito bonito de organização. Então, agradeço a presença do Mauro, da Adriana, Margarete, da Kelly, da professora jornalista Silvia Valim, dos alunos da Uninter. E a gente pede que vocês retornem, né, na audiência amanhã às 14 horas, que nós teremos mais um programa Democracia em Rede. Muito obrigada. Lula livre! Lula livre!